Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar a respeito de 10 propósitos do jejum. Bem, quando se fala de jejum, há muitas controvérsias, não é mesmo? Muitas pessoas pensam que o jejum não passa de uma obrigação religiosa inútil, que simplesmente faz com que as pessoas sintam-se reprimidas por não poder comer, por não poder se satisfazer em algo que é legítimo, em prol de uma causa. Outras pessoas dizem que o jejum de fato deve ser uma obrigação religiosa, que todo cristão deve realizar. Mas como nós devemos ver o jejum de fato? Qual deve ser a nossa postura em relação ao jejum? Eu já jejuei inúmeras vezes, eu já fiz jejuns de um dia, jejuns de uma refeição, jejuns de Daniel, e são vários os tipos de jejum. Não vou me deter aqui em explicar cada um deles especificamente, mas o que eu posso dizer é que existem vários tipos e você pode escolher um deles de acordo com a sua capacidade, a sua necessidade. Mas o fato é que você precisa jejuar, né? O jejum é uma disciplina espiritual deixada pelo Senhor, na qual nós precisamos fazê-la. E vemos que o próprio Jesus jejuou. Então, se Jesus jejuou, quem somos nós para dizer que não precisamos jejuar? Não é mesmo? E eu gostaria de falar hoje então sobre 10 razões ou 10 propósitos, né, do jejum, 10 motivos pelos quais nós devemos jejuar. E o primeiro deles é que o jejum ajuda na preparação para um trabalho especial. Sabe, sempre que se vai realizar, né, uma obra específica, um trabalho espiritual específico, é bom que se jejue. Porque, né, quando nós estamos envolvidos na obra de Deus, nós precisamos entender que a obra de Deus ela é diferente, né, da obra natural, de um trabalho meramente natural, terreno, humano, né? A obra de Deus ela não segue os mesmos princípios. Então, se nós queremos ser bem-sucedidos naquilo que nós fazemos para Deus, nós precisamos que Deus seja o centro daquilo que nós estamos fazendo. Precisamos que o Senhor vá à nossa frente. E para que isso aconteça, nós precisamos do jejum, porque o jejum ele é um tipo de disciplina espiritual na qual você estará mais sensível diante de Deus para ouvir a voz de Deus e saber qual é a vontade dele para a sua vida. Então, Jesus mesmo jejuou, como eu disse, não é? E antes de começar o seu ministério, a Bíblia diz que ele, né, retirou-se por 40 dias no deserto e ele jejuou. João Batista também, a Bíblia diz que ele era alguém que jejuava muito e ele estava sempre realizando, né, obras específicas, estava sempre falando ao povo a palavra de Deus. Então, para que haja essa sensibilidade à vontade, ao propósito, àquilo que Deus deseja fazer, é bom que se jejue. Então, a primeira razão é essa, que o jejum ele ajuda na preparação para um trabalho especial que você vai realizar. Se você for falar algo da parte de Deus ou for realizar uma obra específica em algum lugar, algo, né, específico, jejue, né? Tire esse tempo para que você possa jejuar. Segundo, o jejum está associado com arrependimento. Nós vemos na Bíblia que sempre que alguém conclamava um arrependimento ali, as pessoas jejuavam, né? Então, se você, porventura, sinta essa necessidade de, né, que você venha ter convicção de que determinadas coisas tenham sido apagadas na sua vida e de que você não vai necessariamente voltar a praticar os mesmos erros, né? O jejum se faz muito importante nessas situações. Então nós vemos o caso dos ninivitas, lá em Jonas capítulo 3, versículo 5. A Bíblia diz que Jonas pregou aos ninivitas e por causa disso eles decidiram jejuar, né, como um sinal de arrependimento por tudo que eles haviam feito anteriormente àquela palavra, em sinal de reverência à palavra de Deus, em sinal de obediência àquilo que Deus estava falando. E é interessante que a Bíblia diz que até mesmo os animais que estavam ali jejuaram. Que coisa, não? Então, o jejum ele foi feito de tal maneira que todos tiveram que jejuar, até crianças de peito, a Bíblia diz. Nós vemos também o exemplo de Paulo, que depois que o Senhor se encontrou com Paulo no caminho para Damasco, ele caiu do cavalo e
ele jejuou por 3 dias antes de se encontrar com Ananias, que seria a pessoa com quem ele iria conversar, iria receber oração, na qual o Senhor pediu para que ele fosse. Ananias foi um tipo de consolidador de Paulo, podemos dizer assim. E nós vemos então que o jejum está associado a uma atitude de arrependimento, porque Paulo estava arrependido, né, de tudo que ele havia feito, e ele ouviu a voz de Deus, ele decidiu se arrepender. Em terceiro lugar, nós podemos dizer que o jejum está ligado com o poder espiritual. Sabe, o jejum é oração intensificada e a fé é liberada quando nós jejuamos. O jejum não é um tipo de barganha que nós fazemos com Deus. O jejum é oração intensificada. Então, quando você jejua, você está atraindo poder espiritual para a sua vida. O jejum ele tem o poder de liberar fé nos nossos corações. Uma vez que essa fé é liberada, você se enche de um poder da parte de Deus. Esse poder é a pessoa do próprio Deus, né? Manifesta através do Espírito Santo no seu coração. Então, o Espírito Santo manifesta em você e, de fato, ele te enche, né? Você é cheio do Espírito Santo, uma vez que você ora e que você jejua, porque você está se privando de algo natural para que você possa se exercitar no Espírito, para que você possa buscar a Deus, para que você seja cheio da vida de Deus. Uma vez que você faz isso, com certeza um poder é liberado. Em quarto lugar, podemos dizer que o jejum está ligado a tempos de tribulação. Vemos que em toda a palavra de Deus, em momentos que as pessoas estavam passando por tribulações, por testes, por pressões, por tempos difíceis, elas jejuaram. Então, vemos o caso de Amã, que certa vez se levantou para destruir o povo de Deus. E a palavra de Deus diz que Esther pediu que o povo jejuasse por 3 dias para que eles fossem libertos. Amã, que nesse caso é um símbolo do diabo. O diabo se levanta constantemente contra as nossas vidas, na tentativa de nos tirar o foco, de nos impedir de cumprir o propósito de Deus. Mas em dias de tribulação, em tempos de pressão, de dificuldades, às vezes é interessante que se jejue para que você possa romper aquelas cadeias do inferno. E por que o jejum se torna importante nesses casos? Porque, como eu disse, você irá adquirir poder de Deus, poder espiritual, na sua oração, na sua fé, na sua capacidade de buscar a Deus. Uma vez que esse poder é liberado, os demônios não têm poder de te tocar. As autoridades malignas, elas perdem lugar na sua vida. As entidades malignas não têm poder de alcançar o seu coração, de te impedir de cumprir o propósito de Deus. Então, tempos de tribulação são tempos de jejum. Se você está passando por algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade, eu aconselho grandemente que você jejue a respeito daquilo. Ore e jejue. O jejum sem oração é simplesmente uma dieta. Não tem sentido você fazer um jejum e não orar. Nós vemos também na palavra de Deus que Samuel conclamou o povo a um jejum por causa de uma guerra certa vez. E Josafá fez o mesmo quando ele enfrentou o inimigo mais forte, mais numeroso. Então veja bem, em momentos de guerra, jejuns foram proclamados na palavra de Deus, foram declarados, eles fizeram jejum. Então sempre que você estiver passando por uma guerra, querido, ore, jejue. Isso vai liberar poder na sua vida, vai liberar fé, vai liberar vida dentro de você. Isso vai te fortalecer para que você venha enfrentar os seus inimigos. Quinto propósito do jejum é que o jejum ajuda a vencer as tentações. Então, o que o jejum faz? Ele mata a nossa carne, podemos dizer assim. Ele nos leva a sacrificar a carne, a não aceitar os desejos da carne dominarem o nosso coração, dominarem a nossa vida. Você faz um jejum, você se torna fortalecido diante dos ataques do inimigo e das tentações. Então, se o diabo tem tentado você em alguma área da sua vida, te levado a pecar, querido, jejue. Porque uma vez que você jejuar, você vai estar sacrificando a sua carne. Você vai estar fortalecendo o seu espírito. E o espírito é o lugar onde Deus habita. Uma vez que você faz isso, com certeza
né, você dá espaço para o agir de Deus e para que você tenha vitória sobre os inimigos, vitória sobre o pecado e sobre a tentação também. Então, nós vemos que Jesus ele jejuou por 40 dias no deserto e logo depois ele foi tentado. Mas quando ele foi tentado pelo diabo, a Bíblia diz que ele teve força suficiente para poder superar aquela tentação, para poder vencer aquela tentação do inimigo. Sabe, todas as vezes que você jejua, você é fortalecido por Deus, como eu disse aqui, para que você possa suportar as tentações e os intentos do inimigo contra a sua vida também. Em sexto lugar, o jejum está associado com a intercessão. Então, o segundo período, né, de 40 dias de jejum de Moisés tinha como objetivo a intercessão do povo. Então, a Bíblia mostra que Moisés jejuou para interceder pelo povo de Israel. Sabe, em momentos em que nós queremos interceder por uma causa, interceder por alguém, por um grupo de pessoas, o jejum se faz muito importante, querido. Porque o jejum, como eu disse, ele é oração intensificada. Vai produzir em você sensibilidade, ele vai produzir em você um desejo ardente, uma fé genuína, uma sinceridade diante de Deus. Porque você está sacrificando a sua carne. Você vai ter muito mais fé naquela intercessão, muito mais fé naquela oração. E qualquer outro tipo de oração também, seja oração de súplicas, de ações de graça, você vai fazê-lo com muito mais fé, porque você de fato está livre de qualquer impedimento natural, você não está alimentando sua carne, mas está fortalecendo seu espírito através daquilo, não é? Então, o jejum ele tem esse poder de nos ajudar no momento da intercessão. O sétimo propósito do jejum é que ele nos ajuda a crescer na vida cristã. Então, se alguém deseja crescer em Deus, essa pessoa precisa jejuar. Como eu disse, se Jesus jejuou, quanto mais nós não precisamos jejuar. Então, Jesus ele fez um jejum, dizendo em outras palavras que ele precisava ser fortalecido no seu espírito. Da mesma forma, nós também precisamos, querido. E a Bíblia diz lá no capítulo 6 de Mateus, né, algumas atitudes que nós devemos ter. No versículo 2 diz, quando deres, né, a sua oferta, reconcilie-te primeiro com teu irmão. Quando orardes, entra no teu quarto, teu pai te vê em secreto, te recompensará. E a Bíblia diz também, quando jejuardes, no versículo 16. Ou seja, jejuar é uma direção de Deus. Não podemos dizer que seja uma ordenança, mas é uma direção clara da palavra de Deus para que possamos ser fortalecidos na nossa fé. Então, o jejum ele nos ajuda a crescer espiritualmente. Uma pessoa que nunca jejua, ela é fraca na fé, porque ela não consegue vencer a carne. Ela não consegue se autodominar. Então, eu não estou dizendo que você tem que fazer necessariamente jejuns radicais, como nós vemos na própria Bíblia, onde Moisés jejuou por 40 dias sem comer e sem beber. Isso é loucura. Na verdade, você nunca deveria, né, deixar de beber líquido, bastante líquido em um jejum, porque o jejum ele é de comida, não é de bebida. Porque se você ficar sem beber líquido, você pode morrer desidratado. Agora, sem comer, você é capaz de sobreviver por um longo tempo, né? Então você precisa tomar uma decisão de jejuar, porque isso vai te levar a crescer em Deus. E o oitavo propósito do jejum é que ele intensifica a nossa comunhão com Deus. Então, ele aumenta a nossa sensibilidade espiritual e nos propicia uma comunhão mais íntima com o Senhor. Então, quanto mais você ora, você jejua, né, mais comunhão com Deus você vai ter, porque você vai estar, como eu disse, sacrificando a sua carne, e você vai estar fortalecendo o seu espírito, e você se apega a Deus de uma maneira muito mais forte. E isso tem o poder de transformar a sua vida como um todo, porque a comunhão com Deus nos transforma. A comunhão com Deus tem esse poder de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida. Nono propósito do jejum é que ele nos ajuda a receber a palavra de Deus. Então, o jejum é a maneira de Deus nos prover toda a instrução e revelação espiritual. Se você jejua antes de uma leitura da palavra, antes de ouvir a palavra de Deus, de um determinado seminário, você vai participar de uma conferência profética, um lugar onde você vai ouvir muitas palavras e você deseja receber mais revelação de Deus, experimente fazer um jejum antes ou durante aquele momento que você estará recebendo aquelas palavras.
né, ou até mesmo para ler a palavra de Deus, para ter mais revelação daquilo que o Senhor deseja falar ao seu coração. Com certeza o jejum se faz muito importante também nessas circunstâncias, né? Nós vemos que o próprio Moisés, quando ele foi chamado para receber, né, a revelação da palavra de Deus, ali dos 10 mandamentos, a Bíblia mostra que ele jejuou. Então o jejum tem grande poder em momentos em que nós queremos mais revelação da palavra, conhecer mais a palavra de Deus. E 10º e último propósito do jejum é que a disciplina do jejum nos protege do erro. Então, alguém que jejua, ele, como eu disse, ele sacrifica a sua carne e ele está menos susceptível aos desejos da carne, às tentações. E ele protege você do erro, mas não somente do pecado, mas de decisões erradas, de atitudes erradas. Então nós vemos que Paulo, se referindo aos falsos mestres, ele diz o seguinte: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o estômago, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Está lá em Filipenses 3,19. Então, aqui na verdade eu troquei a palavra ventre por estômago, porque é a mesma coisa. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que os falsos mestres têm como Deus o estômago, o ventre. Em outras palavras, quando Deus é substituído, né, pelo estômago, que se torna o Deus de muitas pessoas, essa pessoa ela não é confiável. Ela pode ser até mesmo um falso mestre, não é? Então o apóstolo Paulo diz isso a respeito dos falsos mestres, que o destino deles é a perdição e que o Deus deles é o ventre. Portanto, queridos, nós não podemos permitir que o nosso estômago, ou seja, que a carne domine, né, o nosso corpo, que a carne domine o nosso ser, mas nós devemos ter uma atitude sincera para com Deus, de nos sacrificar se for preciso, não para fazer uma barganha com Deus, mas, como eu disse, para termos mais sensibilidade diante de Deus. Então, eu me lembro certa vez de uma pessoa aconselhando uma moça, e essa pessoa dizia: olha, se você quer conquistar um rapaz, comece o caminho, né, para você conquistar o coração, passa pelo estômago. De fato, isso é verdade, né? Mas a questão é que o diabo também sabe disso. Que muitas vezes, para que nós possamos ser livres do erro, nós precisamos jejuar. E ele sabe que quando nós temos como Deus o estômago, isso pode ser um grave problema na nossa vida. Então nós vemos que o homem só caiu em pecado no jardim do Éden também porque ele comeu algo que não deveria. Então ele viu que a árvore era boa para se comer, ou seja, o estômago foi o primeiro a cair. E depois, de fato, ele juntamente com Eva caíram em pecado. Então o jejum é uma forma de disciplinarmos o nosso corpo para que não sejamos dominados por coisa alguma a não ser pela vontade de Deus, querido. Então fica aí 10 propósitos, 10 razões pelas quais você precisa jejuar. Eu acredito que se você tomar uma decisão de fazer do jejum uma disciplina constante na sua vida, com certeza você vai crescer muito espiritualmente e isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Portanto, tome essa decisão, querido. Eu creio que você não vai se arrepender. Então, se inscreva no nosso canal, acompanhe os próximos vídeos. Eu creio que você será grandemente edificado. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo vídeo.